paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Canto da Palavra. A Bíblia é o belo livro que inspira todo o nosso ser. Encontro sempre dentro dela a mensagem de muito poder. E no vídeo de hoje eu quero deixar uma palavra para a sua meditação, tá bom? Uma mensagem de Deus para a sua vida, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. É uma passagem bastante conhecida que nos fala do cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa passagem desse cego de Jericó nos traz lições muito importantes. A Bíblia vai dizer que Jesus está saindo da cidade de Jericó juntamente com os seus 12 discípulos e uma grande multidão, porque nós sabemos que onde Jesus passava, multidões o acompanhavam. E a Bíblia diz que Jesus passando, havia ali um homem cego sentado junto do caminho, mendigando. Um homem que vivia de resto de outras pessoas. E a Bíblia diz que Jesus agora vai passar com os seus discípulos e com aquela multidão. E ele vai escutar um barulho que ele não está acostumado a escutar. E eu creio que ele pergunta o que está acontecendo, que barulho é aquele, que alvoroço é aquele. E alguém vai lhe dizer que Jesus está passando por aquele caminho, Jesus está saindo de Jericó. E quando você olha para a Bíblia, você vai ver que Jesus não volta mais para a cidade de Jericó. E quando ele ouve que Jesus está passando, a Bíblia nos diz que no mesmo momento ele abre a sua boca e começa a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando o cego ouve que Jesus está passando, ele começa a clamar. A primeira coisa que nós aprendemos com a vida desse homem, que nós vamos se encontrar na situação dele em momentos da nossa vida, não na situação de mendigo, mas de cego. Vai haver momentos em nossa vida que nós vamos estar cego, como vamos estar clamando como ele clamou e não vamos estar vendo nada acontecendo. Mas o fato de eu não estar vendo não significa que Jesus não está me ouvindo. O fato de eu não enxergar não pode me impedir de abrir a boca e clamar pelo nome do Senhor. Não deixe que a sua cegueira, não deixe que o seu problema, não deixe que a sua situação do momento o impeça de abrir a sua boca e clamar pelo nome do Senhor. Só que preste atenção, todas as vezes que você começar a clamar por algo, pode ter certeza que pessoas se levantarão para tentar calar o seu clamor. Pessoas se levantarão para falar que você não irá conseguir. Quando o cego começa a clamar, a Bíblia vai nos relatar dizendo que, aleluia, muitos o repreendiam para quê? Para que ele se calasse.
Muitas pessoas agora vão começar a repreender aquele cego com o propósito de calar o clamor daquele homem. Mas o que eu acho lindo é que quando a Bíblia diz que muitos tentavam calar a sua voz, ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não pare diante de palavras mal faladas. Não deixe de clamar porque alguém disse que você não vai conseguir. Não deixe de clamar porque alguém disse que você não vai alcançar aquilo que você quer. Não deixe de clamar porque alguém disse que não tem mais jeito. Ei, a última palavra vem do Senhor. Todas as vezes que alguém ou circunstâncias ou momentos tentarem te repreender para calar o seu clamor, clame cada vez mais pelo nome daquele que pode mudar a tua história. Clame cada vez pelo nome daquele que tem o poder de mudar a situação que você está vivendo. A Bíblia diz então que ele clamava cada vez mais, e a Bíblia vai dizer que Jesus parou. Você vai ver que afrontas, perseguições, calúnias, levantes, nada disso fez Jesus parar. Mas você vai ver Jesus parando quando um homem e uma mulher está clamando pelo nome dele. A Bíblia diz que Jesus para por causa do clamor daquele homem cego. E quando Jesus para, Jesus vai dizer que chamem ele. Jesus vai pedir que alguém chame aquele homem cego. E quando alguém vai chegar até aquele homem cego, vai chamar ele, primeira coisa eles vão dizer: tenha bom ânimo, porque o mestre te chama. Tenha bom ânimo, porque quem está te chamando é aquele que pode mudar a tua história. Quem está te chamando é aquele que pode mudar a tua vida. Quem está te chamando é aquele que tem o poder de reverter a situação. Quem está te chamando é aquele que tem todo o poder no céu e também na terra. Então tenha bom ânimo. Agora, aprenda uma coisa. Ele ainda continua cego, mas a Bíblia diz que antes dele se levantar, ele lança de si uma capa que ele carregava, joga aquela capa para trás, porque aquela capa era dada pelo governo para todas as pessoas que eram mendigas. Então aquela capa era um sinal de vergonha, porque todas as vezes que aquele homem cego ou alguém olhasse para aquela capa, iria ver que era um homem mendigo. Mas a Bíblia diz que quando ele ouve o chamado de Jesus, ele lança de si a sua capa e se levanta e vai ter com Jesus. Mas um detalhe, o homem ainda continua cego. Mesmo ainda estando cego, ele joga para trás aquela vergonha, ele joga para trás aquela capa que vai fazer lembrar de momentos ruins, de momentos difíceis. Então ele joga para trás aquela capa. Ainda estando cego, ele se levanta daquele chão, ele se levanta daquela situação e vai em direção àquele que vai mudar a sua história. Ei, se levante dessa situação, mesmo que você ainda não esteja enxergando, mas você já está ouvindo que Jesus está te chamando. Então joga para trás a sua vergonha, joga para trás aquilo que tem te impedido de prosseguir e avance. Jesus está te chamando, aleluia. E quando ele vai em direção ao Senhor, a Bíblia diz que Jesus vai perguntar a ele: o que queres que eu te faça? No mesmo momento ele vai abrir a boca e vai dizer: Senhor, eu quero ver, aleluia. Jesus não toca nos olhos dele, Jesus não diz abre os olhos e ver, não. Jesus diz vai, porque a tua fé te salvou. Mesmo ainda estando cego, ele vai pelo caminho que Jesus mandou ele ir. Mesmo não enxergando, ele vai pelo caminho que Jesus mandou ele ir. E quando ele começa a trilhar o caminho que Jesus mandou ele trilhar, a Bíblia diz que logo os seus olhos se abriram. Aleluia. Guarde essa palavra no seu coração. Ainda que você esteja cego, não deixe a sua cegueira o impedir de clamar pelo nome do Senhor. E quando você ouvir o chamado de Jesus, se levante dessa situação, tenha bom ânimo, porque quem está te chamando, lembre-se, é aquele que tem o poder de mudar a tua história. E ele vai
Ele joga para trás aquela capa, ele se levanta daquela situação e vai em direção a Jesus. E Jesus faz o milagre acontecer na vida daquele homem. Aleluia. Eu não sei o momento que você está passando, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas esta palavra guarde no teu coração. Não importa o momento, não importa se estamos cegos, porque a Bíblia vai dizer que nós vivemos por fé e não por vista. Em qualquer momento, em qualquer situação, clame pelo nome do Senhor.